Paz seja convosco, igreja. Que maravilha podermos nos achegar até a casa do Senhor, para nós prestarmos culto a Ele, amém? Amados, Deus tem uma bênção especial para você. Você crê nisso? Diga amém. Então faça o seu melhor. A partir desse momento estamos iniciando mais esse culto e que o Senhor possa manifestar o seu poder nas nossas vidas, nos nossos corações. Não podemos sair daqui da mesma forma que entramos, mas queremos sair abençoados, amém? Levante uma de suas mãos para o céu. Pai, aqui estamos diante de Ti, iniciando mais esse culto, iniciando, Pai querido, essa noite em que estamos aqui, juntamente com parte da Tua igreja, que se reúne para juntos prestarmos culto a Ti, juntos estarmos em comunhão contigo, comunhão com os irmãos e participarmos da ceia do Senhor. Ó Deus, que maravilha, que oportunidade única. Para nós é um privilégio estar aqui, Senhor, e não queremos, Pai, fazer de qualquer forma, mas queremos oferecer o nosso melhor para Ti. Desde esse início, Pai, desde quando chegamos aqui, nos ajoelhamos e oramos e clamamos a Ti, a Tua bênção, a Tua graça sobre nós. Agora, iniciando o culto, Pai, que o louvor seja o nosso melhor louvor para Ti, que a nossa adoração chegue ao trono da Tua graça, Pai. Ó Deus, que o Senhor receba o nosso louvor, Senhor, que o Senhor cresça nessa noite em nosso meio e que venhamos a diminuir na Tua presença. Nos abençoe através da palavra, que a Tua palavra venha falar fortemente aos nossos corações. Pai querido, que nem o mal prevaleça, toda tristeza, toda angústia, toda preocupação, que caia por terra no nome de Jesus. E esse lugar seja tomado, Pai, pela Tua glória, pela Tua unção, pela cura, pela libertação. Senhor, precisamos de Ti, por isso nos colocamos inteiramente nas Tuas mãos. Vamos a Ti em oração, no poderoso, no bendito, no santo nome de Jesus. Que assim seja, digam amém. E aplauda Jesus com alegria. Cadê as palmas? Conhece Jesus, a verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, aleluia.
coração como cheiro suave diante do teu altar, Pai. Aleluia. Glórias a ti. Bendito é o Senhor, Deus presente aqui. Aleluia. Porque dele, por ele
A esperança. Aleluia. Porque Ele vivo está. Não há medo. Ele está aqui. Não há temor. Temor não há. Mas eu sei. Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Oh, amado Mestre. Amado Senhor. Oh, Deus. Vamos com armas. O Senhor peleja por nós. E nada irá Aleluia. resistir enquanto adoramos. Todo mal cai por terra enquanto adoramos. Meio às tribulações, Aleluia. o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Aleluia. Os vencedores. Vitorioso é, na tempestade está. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome Teu nome não muda. imutável é. O inferno Não prevalece. nada irá, e nada irá me impedir, eu te adorarei. Então cante com toda a sua força, vai! Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade
Graças a Deus, aleluia. A todos boa noite, paz seja convosco. Que privilégio é o nosso, queridos. Eu acredito que cada um aqui entende o valor de estarmos juntos, reunidos na casa do nosso Pai. Não é coisa simples, não é coisa pequena, é algo grande, glorioso, grandioso estarmos aqui. É privilégio nosso. É certo que o convite é para todos, porém, quantas pessoas estão procurando hoje, nesta noite, um pouquinho do que nós temos aqui, e se entregam ao pecado, à orgia, se enganam com as coisas do mundo, voltam para casa acabado, reduzido a nada, miserável, vida miserável. E nós estamos aqui nos enchendo da graça de Deus, diante do nosso Pai Celestial. Deus está aqui presente, irmãos. Não apenas nós que nos vemos, Deus, a quem nós não vemos, está aqui presente. É promessa dele, ele prometeu, e ele é zeloso para cumprir a sua palavra. Quero que você peça, agradeça a Deus por isso, com as suas mãos para os céus, mas faça esse agradecimento a Deus por essa dádiva, por esse presente. Que bom, que maravilhoso é poder servir a esse Deus tão maravilhoso. Ó Deus, maravilhoso é o teu nome. Rendemos-nos totalmente a ti, Senhor. Rendemos graças, rendemos glórias, rendemos exaltação a ti, pois tu és o Deus, o nosso Deus, o Deus que amamos, o Deus que exaltamos, o Deus que nos amou sobremaneira, o Deus que nos amou incondicionalmente, o Deus que nos amou com profundidade, o Deus que nos quis, que nos desejou. Aleluia, o nome do Senhor. Obrigado, Pai, por este presente, por esta dádiva. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado pela nossa salvação. Obrigado porque o nosso nome está escrito no céu, no livro da vida. A ti, ó Deus, glorificamos. Receba o louvor da tua igreja, receba o louvor do teu povo, Senhor. Teu nome é glorioso, teu nome é maravilhoso, teu nome é magnífico, majestoso. É o Senhor sobre toda a terra e sobre todo o universo, o único Deus verdadeiro. Todos os deuses criados foram criados segundo a imaginação das criaturas, mas o único Deus verdadeiro, o Deus Criador de todas as coisas, é este a quem nós adoramos, a quem expressamos nossa alegria e nossa gratidão. Oh, Senhor é Deus! Oh, Senhor é Deus! Aleluia! Aleluia, o teu nome, Jesus! A ti, Jesus, bendito seja o Senhor. Obrigado, Jesus, por nos amar. Obrigado, Jesus, por nos escolher, Senhor. Aleluia. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu
a Jesus com alegria. Amém. Os irmãos se assentem, queridos. Temos pessoas que nos visitam nessa noite. Você está aqui, é a sua primeira vez. Se houver alguém, levante a mão, por favor. E assim podemos conhecer mesmo que um pouquinho à distância. Temos lá uma pessoa. Deus abençoe grandemente. Aqui nessa parte, alguém. Se levantou a mão, levanta de novo que eu não vi, tá? Por favor. Temos ali, Deus abençoe vocês grandemente. Mais atrás também temos pessoas lá, Deus abençoe vocês grandemente. Aqui tem alguém? Não há. Temos talvez dentre essas pessoas da Casa de Paz, que foi encerrado, seja essa semana ou anterior, recebendo 8 vezes ou semanas de um líder da igreja que foi lá para ler a Bíblia, para orar, para abençoar, ungir a sua casa. E caso sejam vocês, eu louvo a atitude de vocês, a escolha de vocês. Continue com essa casa de paz, né? Continue a paz nessa casa, continue as bênçãos de Deus. Ficamos felizes com todos que estão aqui presentes nesse ajuntamento dos filhos de Deus. Uma pequena parte da igreja de Jesus Cristo aqui está. Temos irmãos espalhados aí por toda a terra, irmãos diferentes fisicamente, porém na fé somos todos irmãos, e isto foi por obra de Deus. Diz a Bíblia que o Espírito Santo de Deus é que fez esta obra, que unificou, trouxe todos nós nessa unidade. Digam graças a Deus. Antes de nós recebermos a palavra de Deus, eu quero fazer aqui uma introdução. Ela pode parecer um pouquinho deslocada da mensagem, porém eu entendo ser necessário. De manhã tivemos também um grupo considerável aqui, culto das 7 horas, tivemos a Santa Ceia, bênçãos de Deus, como está sendo também no culto, nesse culto da noite. Nós não podemos ignorar princípios da Bíblia Sagrada, irmãos. Não podemos ignorar. A Bíblia tem princípios. Deus não é como nós, muitas vezes. Eu sei que tem pessoas aqui que são assim detalhistas, que são bem organizados, tá? São pessoas assim que é um diferencial, são diferenciais, são extremamente organizados. Mas a maioria das pessoas, às vezes, se perdem no contexto da vida, de achar que faria, não conseguir fazer, por situações, por problemas, por enfrentamento. Quem sabe você já chegou a marcar, a fazer certa coisa com alguém, depois não deu certo, teve que pedir desculpa, olha, não deu certo. Nós temos nossas falhas, Deus não. Deus, ele é extremamente organizado. Deus, ele apresenta princípios, e nós não podemos escolher nossos princípios. Nós temos que nos sujeitar aos princípios de Deus. Como no tempo do Antigo Testamento, a Antiga Aliança, as leis. Por que teve fim as leis? Ela foi por um período que abrangeu a nação de Israel até a chegada de Jesus Cristo. Quando Jesus veio, ele cumpriu as leis, ou colocamos assim, a lei na integridade, cumpriu a lei por nós, porque ninguém conseguiu cumprir a lei, visto a perfeição dela. Foi Deus que entregou as leis para Moisés passar para o povo. Não foi Moisés que ficou pensando o que é melhor, o que eu escrevo aqui. Ele escreveu o que Deus mandou escrever. Ele entregou para o povo o que Deus passou para ele. Então, as leis eram excelentes para conduzir a nação de Israel. A única nação que tinha essas leis, eram perfeitas, era a nação de Israel.
Ninguém conseguiu cumprir, nem Moisés, o próprio legislador, um profeta, ele não conseguiu cumprir as leis. Só Jesus pôde cumprir as leis, só ele. São princípios que Deus apresentou para o povo. As leis eram excelentes, mas teve que ser por um período, e logo veio Jesus, e trouxe agora para nós, nessa nova dispensação, o tempo da graça. Nós não vivemos debaixo das leis, nós estamos na dispensação da graça. Porém, a igreja de Jesus Cristo, que é após Cristo vir, ou oficialmente o Pentecoste, daquele dia em diante, a igreja, ela está debaixo também de princípios. Esses princípios são princípios de Deus para nós, por palavras e ensinos inicialmente do próprio Jesus Cristo, depois reapresentada pelos apóstolos, e temos a inspiração de Deus dada aos homens que escreveram as cartas de Paulo, de Pedro, de João, de Judas, Tiago, enfim. E temos princípios. E não temos como ignorar os princípios de Deus, irmãos. A nossa vida cristã, ela não pode ser de qualquer jeito, qualquer maneira, e achamos que Deus tem que aceitar o jeito que nós vivemos e acabou. Estamos falando aqui de escolhas e princípios. Deus apresentou os princípios e nós escolhemos se queremos ou se rejeitamos. Tudo que Deus precisou fazer, Ele fez. Deus não enviou um patriarca para morrer em nosso lugar. Deus não enviou um profeta. Deus não enviou um apóstolo. Deus enviou o próprio Filho. Deus deu o melhor do céu. Poderia ter dado um anjo, ou qualquer que seja dos seres celestiais, um arcanjo, um querubim, um serafim, essas 4 classes que apresentam como seres celestiais, mas enviou o próprio Filho, o único Filho, o Filho unigênito do Pai, deu o que tinha de melhor. Ele já concluiu, já fez a obra. Toda a humanidade pode escolher ou pode rejeitar. Os 8 bilhões de pessoas na face da terra, quantos que aceitam, recebem e estão sujeitos ou estão submissos a esses princípios? Princípio inicial: todos podem ser salvos. Diz a Bíblia que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Esta é a vontade dele, todos sejam salvos, que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Mas quantas pessoas que ignoram, quantas pessoas que rejeitam. Algumas pessoas que às vezes nós começamos a falar, elas já tapam os ouvidos, não querem ouvir. Se atrás está ouvindo alguém que pegou para fazer de rua uma pesquisa: você crê em Deus? Eu acho que Jesus, me falou, acho que Jesus. Você crê em Jesus? Não. A maioria que passava na rua dizia não. Eu falei, mas como que pode? Como que pode dizer não creio, não acredito, não quero nada com ele? Como que pode? Bem, a parte de Deus ele fez. Deus fez completo. Porém agora resta à humanidade a escolha. A escolha é da humanidade. E a escolha é nesse tempo enquanto estamos vivendo. Ninguém vai escolher depois da morte. Depois da morte não tem mais o que escolher. As escolhas devem ser feitas aqui nessa vida, enquanto estamos tendo oportunidades. Bem, aí nós sabemos que as pessoas, muitas rejeitam, algumas acabam aceitando, logo já ignoram, já abandonam. Tem pessoas que começam o caminho da vida cristã, depois já deixam para trás. Bem, é justamente a escolha que nós temos.
Bem, eu quero escolher Jesus, eu aceito viver nos princípios apresentados, porque eu quero no céu, porque há uma promessa àqueles que receberem Jesus. Então eu quero ir para o céu e eu recebo Jesus e vou caminhando conforme as orientações de Jesus, que são os princípios. Se eu ignoro Jesus, não tenho comigo a promessa de ir ao céu. E qual é a promessa que o mundo oferece? Qual é a promessa que sem Jesus as pessoas têm? Aí não tem promessa, tem engano, tem falsidade. As pessoas se perdem no contexto assim: eu acredito assim, eu penso que é assim, eu acho que é assim. Bem, nós estamos aqui com toda a reverência diante de Deus, e não jamais vou perguntar, nessa noite, quem é que quer viver os princípios de Deus, que eu quero crer que todos aqui, ninguém fica de fora, todos nós queremos princípios de Deus. Digam amém. Escolhas que nós fizemos, escolhas que nós faremos durante toda a nossa caminhada. Eu escolhi servir a Deus, eu escolhi viver nos princípios de Deus. Quando falo em princípios, temos que saber que quando fazemos as coisas certas, de acordo com a vontade de Deus, nós escolhemos coisas boas, irmãos. Nós escolhemos coisas boas. Tanto elas serão para nós aqui nessa vida, quanto também na eternidade, no porvir. Mas se nós plantarmos coisas ruins na carne, nós vamos colher a corrupção, tanto aqui nessa vida quanto na vindoura. São princípios estabelecidos por Deus. Amém, queridos? Agora em pés nós vamos ler em Lucas capítulo 15. Os irmãos descansaram um pouquinho depois do louvor. Nosso louvor na igreja aqui é ficar de pé o tempo todo. Tem igreja que não, canta sentado, né? Vou perguntar o que você quer, nós já costumamos assim já, tá bom? Vamos cantar de pé sempre. Aí deixei você sentar um pouquinho para nós ficarmos de pé, porque leremos 32 versículos agora. Diga amém. Maravilha. O tema é o amor do Pai. Lucas 15, já do primeiro versículo, diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E, quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegre-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que, assim, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegre-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome,
e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e mate o bezerro gordo, vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo quando voltava. Ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi o mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Digam amém. Os irmãos podem sentar, queridos. Jesus estava diante de escribas e fariseus, que eram considerados homens conhecedores das leis, conheciam muito bem as leis e profetas. E eles ficaram indignados em ver Jesus sentado à mesa com os pecadores. Pecadores eram aqueles publicanos, cobradores de impostos, pessoas que esses religiosos desconsideravam, desclassificavam, colocavam à margem da sociedade. Eles, os religiosos, achavam que estes homens, estas pessoas, não eram dignas, merecedoras dos favores de Deus. Então, julgavam Jesus pelo fato de Jesus se assentar à mesa e comer com eles. Olha a maldade dessas pessoas. Jesus, então, agora ele começa a apresentar o ensino para eles. Logicamente, o ensino de Jesus está aqui registrado. Foi útil, necessário para todas as gerações, não diferente para nós também, justamente nesta noite que nos deparamos com esse texto, para deixar Deus falar conosco. Diga amém. Jesus, sim, se sentava à mesa, não para fazer as práticas dos pecados daquelas pessoas. Nós também, não tem mal nenhum, você estar no lugar e comer com as pessoas que elas às vezes não têm nada a ver com a sua fé. Não tem problema. Agora, qual o objetivo seu ali? Por que você está ali? Jesus estava
à mesa com estas pessoas porque queria ganhá-las, queria que suas vidas mudassem, que tivessem encontro com Deus. Este era o objetivo de Jesus. Conviver com as pessoas nas suas práticas? Não, Jesus nunca fez isso. Princípio que nós temos: não podemos nos assentar com os pecadores, não podemos jamais estar na convivência com os escarnecedores, diz a Bíblia. Agora, se nós estamos perto de pessoas que necessitam do perdão de Deus, do encontro com Jesus, nós temos que estar lá, sem dúvida alguma. Até porque a luz só se mostra onde tem escuridão. Quando aparece a luz, clareou, a escuridão vai embora. Nós temos que ser a luz do mundo, diz a Bíblia Sagrada. Além do sal da terra, somos a luz do mundo. Então Jesus começa a apresentar justamente para eles sobre a ovelha perdida. Entenda bem que existe a ovelha perdida e existe o filho pródigo, que são dois textos que encontramos aqui neste capítulo. Um da ovelha perdida, de uma dracma que se perdeu na casa, e do filho pródigo. São três assuntos aqui tratados. Porém, o Senhor Jesus quis entregar a mensagem daquela ovelha que se perdeu. A ovelha perdida, ela precisa ser encontrada. Não podemos ignorar a ovelha que se perdeu. A ovelha perdida é assim, ela não quis se perder. Quem é que? Talvez hoje seja um pouco diferente. Temos lá o GPS, temos aplicativo que você coloca lá o endereço e você vai naquele lugar lá que você quis ir. Mas antigamente eu mesmo pegava um mapa e procurava a rua e anda para cá, anda para lá, pergunta para um, para outro. E a gente não tinha o aplicativo de hoje, essa facilidade. E já me perdi já, quantas vezes? Mas creio eu que não fui sozinho. Quem se perdeu, já levante a mão. Em ocasiões de carro e tal, olha aí, quanta gente, né? Na ocasião, eu tinha que chegar num local, numa cidade, eu sabia mais ou menos no começo das estradas, depois pegava outra tal, e me perdi. Era para fazer menos de 2 horas, gastei mais de 3 horas. Cada vez que eu andava, distanciar mais lugar ainda. Então, a ovelha perdida, ela não quis se perder, ela se perdeu. Eu não queria me perder lá, nem gastar mais combustível, quase perdi hora do compromisso. Eu não queria me perder. A ovelha perdida, aquela que não queria se perder, mas se perdeu. Diferentemente do filho pródigo. Não, ele não se perdeu porque não sabia, não. Ele sabia muito bem o que estava fazendo, a sua escolha. Bem, então Jesus começa a falar sobre esta ovelha perdida. Para aqueles escribas fariseus, que a ovelha perdida estava diante dele, eram aquelas pessoas, os publicanos, os pecadores, são ovelhas perdidas, que precisavam ser encontradas. Aí diz, tendo 100 ovelhas, deixa as 99, uma versão diz no deserto, aqui outras diz no aprisco, estão seguras. E aí vai atrás daquela ovelha perdida, encontrando, coloca no ombro e vem, feliz da vida, encontrei a ovelha perdida. Aí Jesus conta também sobre uma mulher que tinha 10 dracmas. Dracmas, moeda dos gregos, que os judeus também usavam. Uma dracma valia o salário de um dia, o trabalhador em média. Tinha 10, mas ela perdeu uma. Ela sabia que perdeu na casa. Quem que te perdeu de alguma coisa na casa e ficou procurando horas e horas? Levante a mão. Olha quanta gente, irmãos. Quem perdeu o óculos estava já no rosto. É verdade, irmãos. Cadê o meu óculos? Depois ver que estava com o óculos no rosto. E a mulher então começou a varrer a casa para procurar a dracma perdida. E procura, até encontrar. Aí encontrou a dracma perdida. Aí conversou com as vizinhas, com as amigas. Estou feliz da vida, encontrei a dracma perdida. Estou com as 10 agora. Aí Jesus então
passa a contar a história mais emocionante das histórias que Jesus contou. Esta eu considero a mais emocionante, a de um pai que tinha 2 filhos. Esse pai certamente tinha a necessidade de educar os seus filhos, às vezes disciplinar os seus filhos. E o objetivo do pai é trabalhar na índole, no caráter dos seus filhos. Às vezes fica pesado para o filho. Às vezes o filho não está afim de ficar recebendo ordem de baixo, entende assim, só fica reclamando. Quem é que tem em casa não fala, não vai manifestar, porque o filho está aqui, a filha está aqui, não vai gostar. Que deixa tênis em qualquer lugar jogado na casa, e que faz essas burradas de adolescente mesmo aí. E a mãe está cansada de falar. Não manifesta não que ele está aqui. E às vezes o filho e a filha acham que é muita coisa isso. Mas está ensinando, está educando, está disciplinando, porque amanhã será um pai também, será uma mãe também. E tem que ser alguém de valor. A mãe e o pai se disciplina, se orienta, é para o favorecimento do próprio filho da filha. Bem, eles pediram a herança. A herança tem que morrer, depois reparte. Mas esses quiseram antecipadamente. Eu não sei se seu filho pediu herança já. Acho que não, né? Vai trabalhar. Vai trabalhar. Talvez por insistência, o pai acabou dando a herança antecipadamente. O filho mais novo, passados uns dias, ele quis cair fora daquela casa. Morar numa fazenda, tinha empregados, uma boa vida, uma boa roupa, uma boa comida, mas debaixo de princípios, de orientações, entre aspas, de regras. Vem cá, acorda mais cedo, vem fazer isso, cuida lá do gado. Você não viu o que aconteceu aquilo lá? Está doente ali a ovelha, você não viu? Vai enchendo, aí vou embora daqui, não aguento mais isso. Mas é a vida, princípios. O pai um dia vai morrer, o filho vai ter que cuidar dos empregados, vai ter que dar as ordens, vai ter que saber comandar aquilo. Tudo, o envolvimento de disciplina, de orientação, de princípios, é para favorecimento da pessoa. Então ele arrumou as coisas que tinha e caiu fora da casa. E diz a Bíblia que ele foi um lugar bem distante. Podia ir na cidade vizinha, mas não. Distância do pai, distância, longe. E tinha dinheiro, arranjou amigos. Aqueles amigos que gostam de aproveitar os aproveitadores. Acabou o dinheiro. Aconteceu uma grande fome no país. E ele então já não tinha dinheiro, obviamente. Já não tinha amigos também. E teve que se sujeitar a arranjar um emprego. E alguém ofereceu para ele para cuidar dos porcos. Um serviço humilhante. Inclusive, Jesus falou dos porcos, porque os porcos eram considerados animais impuros, imundos para os judeus. Não deveriam criar porcos para serem vendidos. Eram animais impuros, imundos para os judeus. Mas Jesus assim apresentou para que aqueles escribas fariseus entendessem a profundidade do amor de Deus. E esse filho então, depois de vida sofrida, ele começou a pensar e a refletir. Eu errei, tomei decisão errada.
Estou padecendo aqui, sofrendo por uma decisão errada que eu tomei. Mas, e se eu voltar? Bem, eu sei que meu pai não vai me conceder que esteja lá como um filho, porque eu escolhi sair da casa, eu abandonei e gastei toda a herança, não tem mais o que receber agora. Mas se o meu pai permitir que pelo menos me abra uma oportunidade para ser um empregado na fazenda, o empregado da fazenda, meu pai, tem roupa, tem comida, e eu estou aqui, sofrendo e padecendo. Sim, farei isso. E se põe a caminho. Aquele pai, a história não conta detalhes, é uma parábola, comparação, mas conhecendo o amor de Deus, Jesus, se apresentasse detalhes, certamente estaria aqui escrito. Todos os dias, esse pai se punha na entrada da fazenda para esperar a volta do seu filho, porque esse pai sabia que o mundo iria ensinar o seu filho. Ensinar assim, bater a cabeça na parede, sofrer, entender que escolheu tudo errado. Que às vezes a pessoa tem que bater a cabeça na parede mesmo. Ela não escuta mais, não obedece mais, não se sujeita à disciplina, aos princípios. Aí então tem que ir para o mundo mesmo. Paulo até conta a respeito da pessoa que escolheu o pecado. Na igreja da qual ele liderava, ele pediu para ser entregue para Satanás, para a destruição da carne, para quem sabe volte e se sujeite aos princípios de Deus, seja salvo. E tem gente que se mantém na igreja, a igreja dá cobertura para ela, ela se convence, acha que a vida cristã é assim que ela está vivendo, que aqui na igreja ela canta, ela ouve a mensagem, não sei se entende ou não, faz até a oração, porque a oração ora junto, mas lá fora a vida é toda errada, a vida é totalmente alheia à vontade de Deus. Enquanto está na igreja, ela tem essa cobertura de convencimento. Melhor se conseguisse tirar a pessoa, sai desse convencimento, viva lá fora a vida, o mundo vai te ensinar, quem sabe para a destruição da carne, e consiga voltar, vai se sujeitar aos princípios de Deus e possa ser salvo. Paulo disse assim, vou entregar para Satanás, quem sabe volte e seja salvo. E aquele então moço está a caminho da sua casa, da fazenda. Quando ele avista o pai, certamente o pai o avista primeiro. Muitas pessoas passavam por aquela estrada, mas o andar daquele moço era um andar que o pai conhecia. Aquele é o meu filho. Apesar de maltrapilho, sofrido, mas aquele é o meu filho. E esse moço, ele vai ser recebido pelo seu pai, nem chega na entrada, na porteira da fazenda, o pai vai correndo ao encontro do filho, enquanto o filho se prepara para o seu discurso, o pai está abraçando e beijando o seu filho, e o filho dizendo: Pai, pequei contra Deus, contra o céu, pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado mais teu filho, mas permita que eu seja pelo menos um dos trabalhadores na fazenda. O pai não estava interessado em ouvir todo esse discurso, o pai estava interessado em receber o seu filho, porque certamente o retorno já demonstrava humildade, o retorno demonstrava a simplicidade, o arrependimento, o desejo de voltar. E o pai dava ordem aos trabalhadores, aos servos: preparem uma melhor roupa, pegue lá uma sandália, pegue um anel também. Tudo isso era proteção para aquele moço, para que fosse recebido de volta na fazenda, não como empregado, mas como filho. Jesus contando esta parábola para aqueles religiosos, mostrando para eles
E agora pega um pouco pesado sobre o irmão mais velho. E quando a festa está ali em andamento, o filho recebido de volta, um churrasco na fazenda, música e dança, o irmão dele, o mais velho, fica a perguntar: o que está acontecendo aqui? E pergunta para um servo: o que está acontecendo aí? O seu irmão voltou e o seu pai está muito contente. Por isso essa festa, músicas e dança. Em vez de ficar feliz que o irmão voltou, diz que ficou indignado. Ficou indignado e não quis entrar. O pai teve que sair do recinto da festa para conversar com o filho mais velho e disse: filho, por que você está assim? Porque o seu filho, disse ele, o seu filho pegou o dinheiro, a herança, e gastou tudo com prostituta, com as meretrizes, com a vida fácil, com a orgia. E o senhor recebe aqui, dá festa para ele ainda? Eu não desobedeci nenhum mandamento daqui. E o senhor não deu nenhum cabrito para mim, para estar com os meus amigos? E o pai diz: filho, tudo que está aqui, que eu tenho, pertence a você. Tudo é seu. Não sabemos se aqueles escribas e fariseus entenderam bem essas parábolas que Jesus contou. O filho mais novo, ele escolheu errado. Sim, ele escolheu errado. Tomou decisão errada. Ele quebrou princípios. E quando quebra princípios, princípios quebrarão as pessoas no tempo certo. Veja que o pai poderia, na ocasião que o filho disse: estou saindo de casa, dizer: você não vai sair. Você não vai sair. Não sei se na sua casa já aconteceu isso. O filho dizer: eu vou sair de casa. A mãe e o pai talvez até insistiu: não vai sair. Mas como mandar num marmanjo desse? Como mandar na idade que já está? Como mandar? Se quer sair, fazer o quê? A escolha foi dele. Ele quebrou princípios. Estava sendo trabalhado para futuramente ser um pai de valor, um pai de princípios, possivelmente um patrão naquela fazenda, mas não está afim de ser trabalhado nesse tempo, o tempo certo. Errou, sofreu, padeceu, vergonhosamente, uma vida miserável, com vontade de comer a comida dos porcos, mas agora estava ali, sendo abraçado pelo pai, o pai abraçando e beijando, e mandando preparar uma grande festa, porque ele voltou. Diferente da ovelha perdida, a ovelha que não escolheu se perder, mas se perdeu. Nós, pastores e líderes, e sempre temos que acrescentar mais líderes, que nos ajudem a encontrar as ovelhas perdidas. Mas existem aqueles que são os pródigos, que querem se perder, que escolhem se perder, que tomam decisões erradas, que não querem ficar debaixo dos princípios, de orientações, como nós hoje aqui estamos, dizendo que Deus é Deus de princípios, que Deus, Ele ensina a cada um de nós. Estamos falando do nosso Deus, o mestre dos mestres. Os discípulos que andaram com Jesus Cristo, eles tinham um grande privilégio, porque outros mestres existiam, e tinham também cada mestre, cada rabi, os seus discípulos, discípulos de altíssima formação, de saber as leis também, e seguiam as orientações de seus mestres. Os discípulos de Jesus eram simples, eram pescadores, eram cobrador de imposto,
Enfim, eram pessoas simples que estavam ali aprendendo com Jesus. A diferença era que os outros mestres com seus discípulos eram somente palavras vazias, porquanto a de Jesus, palavras que continham vida, palavra que entrava nos corações, milagres aconteciam, curas, salvação que acontecia, porque a palavra viva do nosso Senhor Jesus, o grande mestre. Que privilégio esses discípulos, quando já na formação deles, após a ressurreição de Jesus e a ascensão de Jesus, tornaram-se os grandes líderes da igreja cristã primitiva. Era o apóstolo Pedro, era o apóstolo João. Mais tarde temos a conversão de Saulo, que teve um pouco de experiências também com Jesus Cristo. Não tanto quanto os outros tiveram de convivência com Jesus, mas teve sim muitas experiências com Jesus Cristo. Bem, às vezes as pessoas não querem estarem submissos às doutrinas, aos ensinos, aos princípios de Deus, e escolhem por conta própria abandonar. Esses são chamados filhos pródigos. Não temos como amarrar aqui na poltrona, não temos como fazer isso. Não, você não vai sair da igreja, não tem como amarrar. Nós temos a Bíblia exemplo de Judas Iscariotes. Era um apóstolo, sim, foi escolhido para ser apóstolo de Jesus. Andou 3 anos e meio com Jesus, ouviu ensinos maravilhosos, viu sinais, milagres, maravilhas que Jesus efetuou na presença de todos eles. Porém, na noite que Jesus foi traído, era uma santa ceia, era a Páscoa que Jesus instituiu a santa ceia. Jesus, sondando o coração de Judas Iscariotes, sabia que estava um plano em andamento, um projeto em andamento, que ele estava cobiçando 30 moedas de prata para entregar o próprio mestre, traindo-o. Jesus podia dizer: você não vai sair daqui perto da mesa, vou te amarrar aqui na mesa, você não vai, eu conheço os seus planos, vou amarrar você aqui. Estamos em homens fortes aqui, tem um Pedrão aqui, ó, tem um João aqui, ó, tem um Tiagão aqui, ó. Vamos amarrar, segurar você aqui, não vai sair daqui. Não. Jesus disse assim: vai e faça o que você tem para fazer. Irmãos, a decisão é nossa, a escolha é nossa, irmãos. São princípios de Deus. Ah, mas eu não sabia. Sim, quebrou o princípio te quebrarão. Aquele moço que estava na fazenda tinha boa roupa, boa comida, uma boa vida, estava cuidando de porcos, com vontade de comer comida dos porcos. Ele escolheu isso. O mundo atrai as pessoas. Há pessoas que não querem mais viver essa vida aqui, ó, de um domingo vir na casa de Deus, cantar para Jesus, orar, ouvir a mensagem do pastor. Não quer mais isso aqui, tá? O pastor pega no pé e fala que tem que ser assim, fala que tem vigília, tem jejum e tem oração. Agora as mulheres inventam também 40 dias de oração e tem que orar aqui, orar lá. É muita coisa. Eu vou viver esse mundo aí. Escolha o que está fazendo. Ninguém é obrigado a fazer o que está fazendo aqui. O que nós estamos tendo é oportunidades, irmãos. Oportunidades. Desde o dia que eu escolhi servir Jesus, disse: eu nunca vou sair desse caminho. E já disse para Jesus, não tenho orado nesse sentido ultimamente, não sei se era infantilidade minha, se era criancice minha na oração que eu fazia, mas cheguei a dizer para Jesus: se um dia eu sair desse caminho, na véspera me leva para a glória. Eu não quero sair desse caminho jamais, porque já conheci um pouco desse mundo. Eu sei que esse mundo escraviza, esse mundo engana, esse mundo pisoteia, massacra. Eu não quero, eu quero essa liberdade que eu tenho de servir o meu Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Graças a Deus. Amém, Jesus. Aquele jovem achava que a liberdade estava lá fora. Algumas pessoas acham que a liberdade está lá fora.
Não, não tem liberdade no mundo. A liberdade temos nós aqui dentro, irmãos. Nós temos liberdade de servir a Deus e vencer as astúcias ciladas do diabo. O diabo não nos prende. Antes, ele até nos segurava, nos prendia nos vícios, nos pecados, mas Jesus nos libertou. Onde é que o diabo foi colocado? Diz a Bíblia que o diabo foi colocado debaixo dos nossos pés, irmãos. Debaixo dos nossos pés. Nós temos liberdade em Cristo Jesus, enquanto aqueles que não têm Jesus vivem na escravidão. Somos livres, irmãos, para servir Jesus. Diga amém. Aquele jovem achou que o mundo era liberdade para ele, deixou a sua casa e fazenda e foi viver esta liberdade, que desperdiçou tudo o que tinha. Amigos rodearam, distanciaram na hora H, na hora de mais precisão, e teve que sujeitar a um serviço humilhante. Bem, mas voltou. E Jesus então conta sobre o Pai bondoso. O Pai bondoso não quer, irmãos, empregados aqui na sua casa, Ele quer filhos. Ele quer filhos. Talvez alguém aqui se identifica com essa palavra de filho pródigo. E não, eu quero de todo o coração, com muito amor e carinho, dizer: você fez a escolha certa. Talvez um dia você voltou. Talvez você faz parte dessa história. Graças a Deus eu voltei. Sofri, padeci, mas tomei decisão, levei a sério a minha escolha e eu voltei e fui recebido com alegria. Talvez tenha uns irmãos mais velhos aqui que ficaram indignados com você. E voltou. E voltou. Tem gente que faz assim, irmãos. E voltou. Sofreu, né? E aquele irmão disse isso. Disse assim: o seu filho, nem disse meu irmão, o seu filho gastou tudo com meretrizes, agora volta, o senhor faz festa ainda. O nosso Pai, irmãos, faz festa sim, quando há retorno, quando encontra a ovelha perdida, quando o filho pródigo volta, Ele faz festa. Nosso Pai nos ama, irmãos, tanto, como aquela mulher que estava varrendo a casa, como o Pai Celestial procurando. A dracma tem a ver com a pessoa perdida, a alma perdida, não pode ficar perdida, tem que ser achada, e procurou até encontrar, e fez festa com alegria, disse às amigas: achei a dracma perdida. Assim, quando encontra a ovelha perdida, o filho volta para a casa do pai, há festa no céu, é o que Jesus disse: os anjos fazem festa no céu, digam graças a Deus. Princípios, escolhas, livre-arbítrio que nós temos. Cada pessoa escolhe o que quer. Nós temos princípios de Deus, que podemos às vezes até dizer que são princípios difíceis, princípios com muita exigência, porém Deus quer formar o nosso caráter. Não simplesmente para ser um bom pai, uma boa mãe, não, para ser um verdadeiro filho de Deus. Porque onde você e onde nós vamos morar, vamos habitar o céu. Estaremos na presença de Deus e nós estamos sendo formados, nosso caráter está sendo formado com os princípios de Deus, com a sua palavra, com as suas orientações. Aceitemos, irmãos, estar nos princípios de Deus. Algumas pessoas, elas não ficam contentes como esse filho mais novo e tomam decisões erradas. Muito cuidado com as decisões que nós tomamos aqui, porque as decisões que nós tomamos rumo à colheita, não há como desviar da colheita por escolha que nós fazemos. Nós queremos chegar no céu, não queremos nos perder em hipótese alguma. Eva, lá no jardim do Éden, está tudo bem com ela. Uma vida perfeita. Vida perfeita lá no paraíso. No Éden.
Mas o diabo, usando a serpente, aproximou-se da mulher. Nós não sabemos, entendo que se tentasse enganar Adão, talvez seria um pouco mais difícil. Geralmente o homem é mais racional, a mulher é mais sentimental. E fez a pergunta para ela. Primeira, para enganar. Deus disse para não comer dos frutos daqui? Disse, não é isso não. Deus permitiu que comêssemos os frutos das árvores aqui. Uma árvore apenas, que Deus proibiu que comêssemos os frutos. Uma apenas. Mas por que não pode comer? Ele disse, se comer, morreremos. E o diabo ousou dizer, não vai morrer. Se você comer do fruto desta árvore, vai ser igual a Deus. A vida estava boa. A vida desse jovem na fazenda estava boa. Mas o convite que o diabo dá, as pessoas às vezes não estão bem preparadas. Eva disse, vai ser igual a Deus. Não estava bom? Uma criatura perfeita no Éden, no paraíso, não está bom aí? Mas o diabo conquistou Eva, que desejou ser igual a Deus. O mundo é podre, porém os oferecimentos, às vezes com embrulho bonito, torna-se agradável aos nossos olhos. E o diabo faz o convite e leva a pessoa. Inicialmente, aquele jovem tinha dinheiro e amigos foram juntando, disse, isso que é vida. Não lá com meu pai, aquelas palavras, aquela disciplina, aquela orientação. Não, aqui sim, aqui que é vida. Mas isso termina, tem fim. O diabo, ele traz para perto, depois ele pisa em cima. Eva levou do fruto, entregou a Adão. Aí a mulher oferecendo para o homem, mais fácil do que o diabo, né? E aí Adão também comeu do fruto. Ambos pecaram. Primeira perda, perdeu a presença de Deus, a comunhão com Deus. Último registro que temos na Bíblia após o pecado, que Deus então foi até o jardim e conversou com eles e já sentenciou Adão, Eva e a serpente. E não encontramos mais agora Deus em comunhão com eles. Perdeu. Morte espiritual. Pessoa que sai da presença de Deus, escolhe o mundo, morte espiritual está à vista. Depois, destruição da carne. Irmãos, não vale a pena nada que o mundo vem nos oferecer. Vale a pena tudo que Deus ofereceu para nós. Para nós encerrarmos, o Filho estava no trono, na glória, louvado, exaltado e glorificado pelos anjos, seres celestiais. Deixou toda essa beleza e veio aqui. Estava na cruz, corpo moído, todo sofrido, mas ele preferiu que assim ele cumprisse a missão para ter você, para ter eu, para ter nós, para estarmos com ele na eternidade. Ele quis assim. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Senhor, nós recebemos a Tua palavra. E que a Tua palavra, Senhor, Teus princípios invadam o nosso coração. Que nunca, Senhor, venhamos a desejar sair da Tua presença. Que nunca venhamos a escolher os oferecimentos do mundo. Que nunca, Senhor, deixemos os Teus princípios, a Tua vontade. O Senhor que tanto nos amou, o Senhor que nos escolheu, que nos selecionou, o Senhor que nos deu a salvação, o perdão dos nossos pecados, nós que estávamos perdidos,
o Senhor nos fez participantes dessa gloriosa família, integrante da tua própria família. Estamos aqui nesta noite reconhecendo que foi maravilhoso o dia que o Senhor abriu o nosso entendimento. Senhor, que as tuas mãos estejam sobre nós continuamente. Nunca nos deixe, Senhor. Obrigado, Senhor, pela insistência que tivesse conosco, nos atrair. A cruz nos atraiu. Obrigado, Jesus. Fomos atraídos pela luz de Cristo. Obrigado, Jesus. Pudemos participar do ensino da palavra. E hoje estamos aqui para muitos, já há anos, há décadas, para outros talvez dias e meses, mas estamos juntos aqui reconhecendo, Senhor, como é bom te servir, como é bom ter a liberdade, essa liberdade em servir ao Senhor. Aleluia, Jesus, graças a Deus. Irmãos, nós vamos participar da ceia do Senhor. E entenda a seriedade do que nós estamos por fazer. Pegaremos o pão, comeremos o cálice, beberemos, mas veja que este pão que nós comeremos, o que hoje para nós na ceia simboliza, o que representa o corpo de Jesus. O cálice contendo o fruto da vide representa o sangue de Jesus. E todas as vezes que nós participamos, diz a Bíblia, nós participamos em memória do sofrimento de Jesus, das dores de Jesus, de tudo que Jesus passou. E este é o momento que nós, quando participamos, estamos participando do corpo de Jesus Cristo. O pão não vai transformar em carne, nem o vinho, o suco de uva vai transformar em sangue. Mas diz a Bíblia, ele representa, simboliza e mostra para nós a nossa responsabilidade e a seriedade da nossa vida. O que adianta nós participarmos e não vivermos nos princípios de Deus, na vontade de Deus? Bem, se alguém já ficou triste com essa palavra, não fique triste. Eu devo falar, eu devo apresentar, eu tenho que viver também isso, e cada um tem que viver isso. Pedir para Deus, Senhor, eu abandono pecados e erros da minha vida. E eu, como aquele pródigo, eu tomo a decisão de ir ao encontro do Pai. Diga amém. Temos que ir de encontro. Deus não vai de encontro com o pródigo. Deus espera. A ovelha perdida tem que ir ao encontro dela. Ela está perdida. Mas o pródigo, o pai espera. No lugar que abandonou, ali tem que chegar o filho. No mesmo lugar. Deixou a fazenda, volte na fazenda. Deixou a casa do pai, volte à casa do pai. O pai esperava. O pai está esperando. Mas ele não pode ir lá atrás. Ele sempre vai estar esperando. E a alegria dele quando tomar a decisão. Hoje você pode dizer, Senhor, eu deixo essas coisas erradas na minha vida. Estou agora indo ao teu encontro. Abraça-me, Jesus. Eu sou teu e tu és meu. Feche os olhos e peça perdão dos pecados e tome a decisão certa. Senhor, perdoa os nossos pecados. Purifica-nos no teu sangue precioso. Passa o teu sangue em nossa alma, lava-nos, ó Deus. Ó Jesus, atende a oração de cada um que aqui está. Que ninguém, Senhor, saia triste, coração triste com a palavra que ouviu nesta noite, mas que decididamente possa te escolher, porque nós vivemos nas escolhas da vida. Como livre-arbítrio que nós temos, escolhemos o que nós queremos fazer. Pai, que cada um possa sair daqui consciente de que o Senhor ama cada um de nós. O Senhor não quer nos perder em hipótese alguma. Enquanto estamos com vida, são oportunidades que o Senhor nos dá. Senhor, olha para cada um que aqui está orando agora, pedindo perdão dos pecados, desejando te agradar e te servir. Vem em nosso socorro, Senhor. Nos abençoe, Jesus. Queremos viver para a tua glória. Amém, Jesus. Amém. Pegando o pão, não coma ainda, segure, vamos orar e comeremos todos juntos.
levante o pão nesse momento. Senhor, pedimos agora, consagre esta partícula do pão que comeremos, pois aqui está representando o teu corpo que foi moído na cruz por nós, corpo dilacerado, sofrido, tudo por causa de nós. Senhor, consagre, pois participaremos da ceia do Senhor, recebendo vida abundante do Senhor. Pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Comamos todos juntos. Senhor, apresentamos diante de Ti o cálice, contendo o fruto da vide, representando o sangue do Senhor, sangue puro, sangue imaculado, sangue que foi vertido no madeiro, lá no Calvário, sangue que perdoa, que purifica, que nos lava. Consagre agora, Senhor, pois participaremos da ceia do Senhor. Pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode participar, passe a bandeja adiante. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos para ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados
liberdade ao Espírito Santo agora. Fale em outras línguas. Busque a manifestação dos céus na sua vida. Busque renovação. Renova-nos, ó Deus. Renova-nos, ó Deus. Aviva a tua obra no meio de nós, Senhor. Traga a renovação espiritual, Senhor. Ó Deus, dons espirituais para a tua igreja. Manifesta o teu poder, Senhor. Manifesta em nossas vidas. Deixa o Espírito Santo dominar a sua vida. Momento especial que Deus nos dá com oportunidade. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia o teu nome, Senhor! Aleluia! 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 Glória, 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 glória ao Senhor! Leva minha além, todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida. Jesus, desceu teu sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai. Prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Cruz, mostra a tua graça, Jesus. do amor do Pai. Mostra, mostra, Senhor. Para nós Aleluia, Jesus. caminho para Ele, Sim, ó Deus. onde posso me achegar somente pelo sangue, que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Eu sou livre. Quem é livre, levante as mãos para o céu. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Livre para te adorar, Senhor. Eu sou Livre para te servir, Jesus. Aleluia. Nada
além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia, Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mais uma vez. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Glorificado seja o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus dos deuses. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos adorar o nosso Deus através das nossas ofertas, dízimos, orações, entregas, ofertas. Se você vai fazer isso essa noite, se você vai devolver, entregar, vai adorar o nosso Deus através daquilo que Deus ele tem feito sobre as nossas vidas. Temos recebido do Senhor, o Senhor tem sido bom todo o tempo para conosco. E assim, você praticando esse princípio essa noite, entendendo a responsabilidade de nós como igreja que temos com o reino, já pegue no meio de suas mãos, vamos adorar e vamos colocar na presença de Deus. Pai, obrigado, Deus, obrigado, Senhor, pois temos também esse privilégio, Pai, de poder adorar o Senhor através da nossa vida financeira, Deus, por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas casas, nossas vidas, Senhor, tudo que o Senhor tem prosperado sobre aqueles que assim praticando, Senhor, esse princípio, tem entendido, Pai, a responsabilidade como igreja, Senhor, como filho, como servo, de estar, Senhor, devolvendo o dízimo, estar, Senhor, ofertando através, Senhor, do agradecimento ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Temos, Pai, essa responsabilidade com o Teu reino em cima dessa terra, que através, Pai, Pai, desse recurso, o Senhor use, Pai, essa casa, use esse ministério, pois, Senhor, nós temos feito, Pai, a Tua obra com dedicação, com zelo, Pai, que essa casa continue crescendo, usando esse recurso para a boa obra do Senhor, para a expansão do Evangelho, Deus, enviando pessoas, Pai, aonde precisa ser pregado o Evangelho, levantando templos, casas ao Senhor, para que muitas vidas sejam alcançadas. Assim, Pai, nós fazemos, Pai, entregamos, consagramos, Pai, todo dízimo, toda oferta ao Senhor e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amado, faça com alegria no seu coração. Envelheça
igreja. A paz esteja com todos. Curso de noivado. Para você que está se preparando para o casamento, estamos organizando uma nova turma. Procure a secretaria para mais informações. Atendimento com a psicanalista Valdene, pela Associação Minha Esperança. E orientação jurídica com o pastor Elias. Agendamento na Secretaria da Igreja. Campanha de jejum e oração do Grupo Missionário de Mulheres, que se iniciou dia 25/5 e vai terminar dia 6/7. Se liga na nossa escala. Domingo, lá no Nova Leme. Segunda, no Santa Paula. Terça, no Imperial. Quarta, na Catedral. Quinta, no Lívia. Sexta, lá no Império. E terminamos no sábado, simultaneamente, no São Manuel e no Quaglia. Vem participar com a gente. Jantar dos Namorados. Rodízio de pizza com o valor de R$ 95,00 o casal. Dia 13/6, a partir das 19h30. Com a presença dos preletores Pastor Mariano e Andréia no Le Pizza. Faça sua inscrição junto com a liderança da igreja. Inscrições abertas para o Encontro de Vencedores, dia 11, 12 e 13 de julho. O primeiro lote com valor de R$ 180,00 e o segundo lote com valor de R$ 200,00. Faça sua inscrição com a liderança ou na secretaria da igreja. Com esses recados, temos campanha beneficente em prol do Templo Santa Carolina, feijoada. A entrega dias 14 e 15, 14 sábado, 15 então no domingo. A venda dos ingressos, tanto aqui na Catedral, os que frequentam aqui, lá atrás já está sendo então atendido. E nos templos filiais também está à venda. Adquira, assim você também participa desta campanha beneficente. Estamos lá com o templo já finalizando a parte do reboco. Enfim, estamos caminhando, né? Aí, em nome de Jesus, em breve, vamos marcar a inauguração daquele templo, mais um local na cidade, para mais um grupo de pessoas lá estarem, grupo estar durante a semana, para louvar o Senhor, como nós temos aqui na Catedral e mais 7 templos filiais espalhados. Esse, então, o 8º. Tudo para a glória de Deus. Digam amém. Então, adquira esse ingresso, R$ 35,00. Ah, pastor, não gosto de feijoada. Não tem problema. Compre e dê para o vizinho. Ele ficará agradecido, com certeza. Se o vizinho da frente não gostar, passa do lado, tá bom? Alguém vai gostar. E em pés, irmãos, durante a semana, normalmente, as nossas atividades. Quero louvar a Deus por vocês que estiveram participando conosco pelas redes sociais, na nossa página no Facebook, no canal de YouTube e também TV Leme. Deus abençoe grandemente, fique na bênção e fique na paz.